Nós vamos começar a falar hoje do sujeito chamado Aristóteles. Deixa eu liberar aqui o Rodrigo Emerson, chegou. Se algum colega chegar... Oi. Deixa eu só te perguntar, eu não sei se você já falou, no APS tem dois lá para entregar hoje, um de filosofia e o outro é teoria do direito. Não estou lembrando o que é esse teoria do direito. O APS? É. Não, eu posso até... para entregar hoje, o Dalmo? Não, hoje tem um trabalho, de filosofia, que eu vou mandar o link para vocês, que deveria ser feito em sala de aula. Lá está escrito para entregar hoje. E tem o APS de filosofia, que vocês vão entregar hoje. E o de teoria do direito? Teoria do direito vocês fizeram na terça-feira, e tinham que ir até terça-feira para mandar também, né? É para mandar pelo ADX? O trabalho era, né? O APS, sim. Mas é outro trabalho, sem CPS, que está cobrando na teoria do direito. É o que a gente fez em sala. Estava escrito lá em sala. Ah, não. Isso aqui é o caso, é porque o que eu expliquei, vocês não estavam aí. É porque a Tainara, ela teve um problema na hora de mandar, que ela mandou, né? Ela mostrou lá a telinha que mandou, que não dava para mandar mais, só que não chegou para mim o e-mail confirmatório e não chegou para ela e-mail confirmatório. Entendeu? E aí, como não chegou e-mail para ela confirmatório, igual chegou para todo mundo, ela não tinha as questões que ela marcou, que era só ela era só reenviar o e-mail para mim. Diante dessa situação, o que eu fiz? Eu passei o trabalho que vocês fizeram na terça-feira para um arquivo Word e mandei para ela. Né? E aí ela me devolve, que aí eu vou liberar. Então, como eu vou corrigir o trabalho hoje, eu mudei no sistema que o trabalho era até hoje, entendeu? Foi por isso. Mas esse trabalho lá atrás, que a gente já fez. Que a gente já fez, então. Tá bom? Então tá bom, entendi. Então, vamos lá. Na aula passada, nós lemos o mito da caverna, nós falamos sobre o mito de Er, e a gente teve a figura do Aristóteles. Esse sujeito é interessante por quê? Porque o Aristóteles, ele vai sair de casa com 17 anos para estudar no Centro de Cultura Grega, lá em Atenas, né, na Academia Ateniense, e lá nessa academia, ele vai ser aluno do Platão. Diga-se, segundo a história, ele vai ser o discípulo, né, predileto, o discípulo mais virtuoso que o Platão vai ter. Quando o Aristóteles chega à Academia de Atenas, o Platão, segundo a história, ele teria mais ou menos uns 61 anos de idade. E ali o Platão ele vai permanecer durante 20 anos, né, até que o Aristóteles ele permanece ali durante mais ou menos uns 20 anos, até que o Platão, aos 81 anos, ele morre. Quando o Platão vem ao óbito, lá na Grécia já tinha um processo de sucessão, todo o patrimônio do Platão foi para o sobrinho dele, chama Espéusipo. E esse Espéusipo ele vai herdar a academia, que era o local onde o Platão ensinava, que é onde o Aristóteles estudou. O que vai acontecer? O Platão e muitos outros discípulos, né, o Aristóteles e muitos outros discípulos do Platão, eles não vão aceitar o comando do Euspésipo. E eles vão sair. No caso do Aristóteles, que é a nossa referência, ele sai, ele vai para Assos, que é uma região da Grécia, e aí com um grupo lá de platonistas, e eles vão ficar próximo a uma pessoa chamada Hermes. Esse Hermes era um eunuco magnata que tinha lá, né, que queria ser sábio, ou tinha pretensão a ser sábio. E ali o Aristóteles ele vai fundar uma escola e ele vai ensinar durante 3 anos. Então, quando ele chega na sua meia-idade, o Aristóteles ele casa com uma filha adotiva desse Hermes, e logo depois do casamento,
ele vai para uma ilha chamada Lesbos, né, na Grécia. E é nessa ilha de Lesbos, ele vai permanecer durante uns 2 anos, fazendo estudos, fazendo as suas reflexões, até que ele é convidado por Filipe da Macedônia, né, o convite do rei da Macedônia, para ser o preceptor do príncipe herdeiro Alexandre, né, que aí futuramente ele vai se tornar Alexandre o Grande, o conquistador lá do mundo. Então, assim, a relevância do Aristóteles para nós, ela está muito atrelada à figura do Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Por quê? Porque como Alexandre ele vai conquistar praticamente todo o Oriente, né? Você tem ali a Grécia, ele vai avançar Egito, vai avançar onde hoje é o Oriente Médio, ele vai chegar até a Índia. Aquilo ali tudo ele vai dominar, onde hoje é o Irã, Iraque, aquilo ali tudo ele vai dominar, que antigamente era a Pérsia. Vai haver uma difusão dos ensinamentos que foram feitos por parte do Aristóteles. E é interessante por quê? Porque assim que o Aristóteles ele leciona para o Alexandre, ele ensina o Alexandre durante 7 anos, ou seja, ele instrui o Alexandre na parte da filosofia. Lembrando que a filosofia, a gente vai falar daqui a pouco, a filosofia ela pegava tudo. Ela pegava matemática, pegava arquitetura, pegava tudo. Ele ensina, dá aula durante 7 anos para o Alexandre. O pai do Alexandre morre e o Alexandre se torna rei. No momento que o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, ele se torna rei, o Aristóteles ele volta para Atenas, né? Porque Atenas ainda continuava sendo o local de referência, o local de preferência para os intelectuais gregos. E aí, só que ao voltar lá para Atenas, ele não volta para a academia, ele não volta para a escola que o Platão tinha construído. Ele funda a sua própria escola. O Aristóteles vai fundar a sua escola num local chamado Liceu, que é um bosque, né? Eles gostam de ficar afastados, que é um bosque nos arredores da cidade de Atenas. Deixa eu liberar aqui para o Rodrigo. Cadê? Ah, não, Marlin. Aí. E aí ele vai fundar essa escola, ele vai fundar no Liceu. E eles colocam, quando a gente pega para estudar, eles colocam assim, que era ao redor da cidade, com colunatas, ou seja, cheio de colunas, com um santuário consagrado ao Apolo, né, que é o deus da sabedoria. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Então, assim, o diferente do Platão, e muito próximo aos Sócrates, o Aristóteles ele gostava de ensinar de maneira informal. Ele gostava de ensinar andando, conversando, nos jardins, né, do Liceu. E aí, por conta disso, né, por conta do falar caminhando, criou-se, né, foi dado nome, denominada essa escola como peripatética, tá? O nome dessa escola passou a ser peripatética. E é nessa escola que os estudos, os escritos do Aristóteles, eles são reorganizados. Eles são desenvolvidos. Sei, Cristiano. Oi? Você passou essa matéria para a gente aqui no computador? Ou não? Eu acho que eu passei, mas Eu acho que não. Daí não. Eu procurei na apostila aqui, professor, não encontrei. Tá, peraí. Então nós vamos resolver esse negócio agora. Espera aqui. Já... Marcelo. Sim, senhor. Faz um favor para mim. Te encaminhei aí no WhatsApp. Manda pro pessoal. Beleza. Por favor. Já encaminhei, professor. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Voltemos ao tema. Cadê aqui? E aí, nesse momento, o Aristóteles, ele vai ter nessa escola, lá no Liceu, né, na Peripatética, ele vai ter seus escritos reorganizados, né, desenvolvidos e até mesmo editados. Por isso
que o período do Aristóteles ele é chamado de período sistemático. Olha lá, no primeiro aqui, ó, período sistemático, né? Vem da ideia de sistematização, de organização, né? O código brasileiro, a legislação brasileira, ela é sistemática, ela é organizada, ela é estruturada. Então, é por conta disso. O Aristóteles ele vai sistematizar tudo. Quem já viu o filme Alexandre, né, que é um pouco antigo, vai ver lá um sujeito falando. Esse sujeito falando é o Aristóteles, né, o velhinho lá, que é como se ele estivesse reorganizando, fazendo essa edição dos seus escritos, né, dos seus estudos. É legal porque esses estudos, né, realizados por ele, eles vão se expandir, eles vão ser incluídos, eles vão ser ordenados, e vai haver uma ordenação de tudo o que ele estudava, de tudo que ele lecionava, de tudo que ele versava. Então, o que vai acontecer? Quando ele vai chegar aos 61 anos, o mundo do Aristóteles ele vai sucumbir, ele vai se desintegrar. Por quê? Porque o Alexandre vai morrer. Né? Quem dava sustentação para o Alexandre, quem dava sustentação para o Aristóteles era o Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, né? Rei da Grécia também. E aí o Alexandre morre, o Aristóteles vai estar com 61 anos. E assim como aconteceu com o Sócrates, os governantes, os poderosos, eles vão passar a ver o Aristóteles como um inimigo, como uma pessoa subversiva, que levava as pessoas ao pensamento. Então, assim, ele passou a ser visto com suspeita, né? E ele é acusado. Falar, Cristiano. Oi? Não está aparecendo aqui na negócio, não, negócio pra gente. O que não está aparecendo? O que você está falando. Tá, voltemos. Agora está aparecendo? Tá. Ok? Então, quando o Alexandre o Grande morre, o Aristóteles ele perde toda a sustentação política, toda a proteção que ele tinha, e ele passa a ser acusado pelos poderosos, pelas pessoas que tinham poder, assim como Sócrates também foi. Né? Ele foi acusado de ter impiedade, etc. Só que tem um ponto interessante. Quando Sócrates ele foi acusado, Sócrates ele não negou a filosofia. Sócrates preferiu tomar a cicuta, que era o veneno, suicidar, a ter que negar, a ter que fazer a sua defesa. Já o Aristóteles, digamos assim, ele foi um tanto quanto medroso. Né? Diferente do Sócrates, o Aristóteles não foi filosófico. Né? Ele fugiu para a casa da sua mãe, em Cacilda, uma cidade grega, e é interessante, né, que embora ele tenha despistado lá os inimigos dele e tudo mais, um ano depois dele ter fugido para essa cidade, ele morreu. Ele se acometeu de alguma doença e ele veio ao óbito. Né? Então, assim, a gente tem... Nós temos algumas situações interessantes. O ponto importante para nós é o seguinte, que talvez nenhum sábio, nenhum filósofo, nenhuma pessoa tenha tido tanta influência, ou seja, mais influente no nosso mundo contemporâneo, quanto o Aristóteles o é. A obra do Aristóteles, ela tá gravada na sociedade e ela ficou firmada durante vários séculos, né, após a sua morte. Então, por exemplo, nos últimos 700 anos, quase todos os homens cultos do Ocidente, que é a nossa região, do Oriente, estudaram e respeitam as obras do Aristóteles. Né? Por quê? Porque ela é caracterizada pelo apreço da dinâmica de vida. Né? O Aristóteles ele foi muito influente na filosofia cristã. A próxima unidade que nós vamos trabalhar na filosofia, que é a filosofia medieval, que a gente vai tratar sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são os filósofos do cristianismo, é Aristóteles puro, fala da prudência, fala da lógica, né, trata sobre a ética. Né? Então, assim, nós tivemos essa situação de dimensão, né, de expansão do conhecimento e da palavra, né, da fala do Aristóteles. Então, assim, o Aristóteles ele é muito importante para nós,
talvez mais importante do que o Sócrates, talvez mais importante do que o Platão, né? Porque foi ele que deu alicerce, por exemplo, para todos nós que somos cristãos, ele deu alicerce para a nossa religião. A base da filosofia cristã, ela é toda pautada na filosofia aristotélica. Então, a sua obra, né, ela expandiu, não apenas os escolásticos cristãos, que eu estava mencionando, mas também muitos importantes teólogos, muçulmanos, judeus, eles ajustaram a fé nas obras do Aristóteles, que a gente vai citar delas, que é a questão da ética aristotélica, né? Você tem a ética, você tem a justiça, né? E aí vai ser muito traduzido na justiça divina também. E essas investigações feitas pelo Aristóteles, né, os estudos feitos pelo Aristóteles, eles vão dar origem e vão formar marcos importantes em várias disciplinas que permeiam a nossa vida. Por exemplo, a lógica. A lógica, como nós entendemos hoje, que é você ter um pensamento crítico, um pensamento racional. A lógica, ela vem lá do Aristóteles. A biologia, o estudo da biologia, a psicologia, a estética, a política e a ética, todas elas nos remetem a Aristóteles, entendeu? O Aristóteles, ele foi o primeiro a identificar, ele foi o primeiro a separar e foi o primeiro a classificar essas disciplinas. E foi ele que reconheceu técnicas e métodos para seu estudo apropriado, né, para o seu desenvolvimento. Então, assim, a gente percebe que ele desenvolveu, ele criou meios, né, meios muito próprios para poder permitir que a nossa civilização ela pudesse se desenvolver enquanto organismo social, né? E esses termos de organização social apresentados por ele apresentava poucos problemas parecidos com o que nós vemos no direito, por exemplo, né? O que nós visualizamos no direito, nas ciências sociais, né? Então, assim, tudo o que ele fez, né, do desenvolvimento da técnica do estudo, nos remete muito para nós que somos operadores do direito ao que o direito apresenta. Nós estudamos na teoria do direito a teoria pura do Kelsen, né? O Kelsen via o direito como a necessidade de ser aplicada na sua integralidade, na sua literalidade, e estando adstrito, ou estando afastado de todos os outros elementos que não fosse a norma, que não fosse a lei, né? Por isso teoria pura. E o Aristóteles, ele percebia, ele sabia que as coisas não estavam separadas. Tudo é umbilical, tudo é ligado, a sociedade ela é dinâmica, e cada substrato da sociedade ele está diretamente interligado, né? Então, assim, ele mencionava o seguinte, que as cidades pequenas, por exemplo, podiam ser organizadas, mas os problemas éticos e os problemas legais, radicais, ele tinha um certo interesse, porque eles eram impregnados, eles eram inerentes, eles fazem parte da engrenagem. Quando nós falamos hoje de corrupção, quando nós falamos hoje de conduta antiética, isso está desde os primórdios da sociedade, e ele começou a estudar isso, ele começou a perceber essa existência desses problemas éticos, né, desses problemas legais, e ele começou a desenvolver. E é interessante que o Aristóteles ele vai ter duas obras, né, que versam sobre a ética, né? Ele vai ter a Ética a Nicômaco. O Nicômaco é o nome do seu filho, né? E vai ter a Ética a Eudemo, que é o nome de um dos seus pupilos, um dos seus discípulos. A Ética a Nicômaco, tem um texto desse jeito, depois eu vou passar para vocês lerem. A Ética a Nicômaco, ela é uma ética mais madura. Ela desenvolve uma teoria de justiça, né? E essa ideia de justiça, por exemplo, ela não é tratada na Ética a Eudemo. Então, assim, ele consegue perceber, ele consegue desenvolver a filosofia, o estudo, a compreensão, né? A compreensão da... Tá aparecendo? Vocês estão aí? Estou até olhando se vocês estão aqui, vocês estão calados, ninguém fala nada, gente? Eu tô. Eu tô, pessoal. Tá sim, tá aparecendo. Você tá explicando legal, Cris, por isso. Tá bom. Interessante. Gosto de historinha assim. Gostorinha, né? Bom. Então, assim, ele vai desenvolver esse preceito do estudo da ética. E é esse estudo da Ética a Nicômaco,
ou a ética, a eudemo, que vai influenciar a religião cristã, que vai influenciar os monárquicas, déspotas, que vai influenciar toda a nossa sociedade até os dias presentes. Então, a gente volta. Eu trouxe aqui para falar do período sistemático e algumas coisas que o Aristóteles eles colocava. O primeiro delas, olha, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Trouxe essas 4 frases, esses 4 pensamentos, né, distintos do Aristóteles, para a gente começar a trabalhar o período sistemático. Por quê? Porque é o período com que o filósofo Aristóteles de Estagira, né, discípulo de Platão, ele vai, durante a sua pós-vida, a sua vida e pós-vida, ou seja, após a sua morte, ele vai repercutir na nossa sociedade. É legal destacar que, passado quase 4 séculos de filosofia, ou seja, nós tivemos aí o período pré-socrático, né, que é o chamado o período cosmológico, que a gente estudou lá, o cosmos, as pessoas vendo lá tudo, elemento da natureza, elemento do universo, aquela coisa toda. Aí a gente vem o período socrático. Antes do período socrático, nós temos os sofistas. Os sofistas são aqueles que falavam, né, somente da oratória, do convencimento, mas não tinham virtude, não tinham ética, não agiam apenas para mero convencimento. Aí o Sócrates, ele chega quebrando esse paradigma. O Sócrates, ele é acusado, o Sócrates suicida tomando a cicuta lá, ele é obrigado a tomar cicuta. O discípulo dele mais importante, o Platão, ele funda a academia, né, platônica, a academia filosófica de Atenas. Ele desenvolve, no meio desse desenvolvimento da academia de Platão, aparece um discípulo, aparece um estudante, que é o Aristóteles, que vai se nutrir do conhecimento do Platão durante 20 anos, e depois vai se tornar uma referência. Então, passados esses 4 séculos de filosofia, o Aristóteles ele vai apresentar nesse período uma enciclopédia de todo o saber que foi produzido, acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento, da prática considerada totalidade dos saberes, sendo ela a filosofia. O que foi? Ele vai pegar, ele vai traçar ali os ensinamentos de Pitágoras, que é a questão da matemática. Todo mundo aí que estudou, fez ensino médio, teve que fazer o teorema de Pitágoras. Isso é lá da Grécia, gente. Né? A soma dos catetos é o dobro da hipotenusa. Todo mundo teve que fazer isso. Né? Todo mundo teve que aprender essas bênçãos. Né? Então, ele foi sintetizando, ele foi sistematizando, ele foi editando, criando enciclopédias, né? Transformando em escritos, para que pudessem perdurar para a perpetuidade, ou seja, para que pudesse ficar para os tempos póstumos, né? Posteriores. Tá? Então, assim, o Aristóteles ele foi aquele que vai reunir, aquele que vai editar, aquele que vai escrever, que vai transformar em escrita os ensinamentos da filosofia grega, dos 4 séculos, mais de 400 anos de filosofia grega. E além dessa... destaca aqui que essa filosofia ela não tem um saber específico. Né? A filosofia grega ela não tem um saber específico sobre algum assunto. A filosofia grega, como ele prega, o quê? É uma forma de conhecer todas as coisas. Ou seja, nós devemos conhecer tudo. Né? E para conhecer tudo, você possui procedimentos diferentes, né? Para cada campo da coisa que se conhece, ou seja, para cada tipo de estudo, para cada tipo de conhecimento, nós temos técnicas específicas para poder desenvolver. E aí vai ser o Aristóteles que vai desenvolver, que vai apresentar essas técnicas. E além da filosofia ser o conhecimento dessa totalidade, né, de conhecimentos e de práticas humanas, a filosofia também estabelece uma diferença entre os conhecimentos, né? E eles vão ser distribuídos em uma escala que vai da mais simples e inferior ao conhecimento mais complexo e superior, né? Essa classificação feita lá pelo Aristóteles, ela vai promover uma distribuição dos conhecimentos, né? Para sua fixação. Isso vai repercutindo para nós
nosso pensamento e para o nosso conhecimento ocidental. Os campos lá da filosofia, os campos de desenvolvimento, eles vão gerar o quê? Um saber total, né? Uma totalidade do saber humano. Nós vamos buscar o saber humano na sua plenitude, né? E para nós é interessante destacar o quê? Que no campo que é próprio, ou seja, no campo que possui seu objeto específico, seus procedimentos específicos para aquisição, exposição e a demonstração da prova, nós temos o advento do conhecimento de uma ciência. Por isso que a gente fala, as línguas são uma ciência, a matemática é uma ciência, a biologia é uma ciência, né? São as ciências. Se vocês forem pegar, lá no ensino fundamental, na escola, antes da gente ter física, química, biologia, a gente tinha disciplina chamada ciências. E a gente via lá como é que o peixinho nasceu, a gente vê lá por que uma coisa cai. Mas não tem esse termo hoje, não? Não. Eu estou dizendo que nós estudamos, a gente viu isso. E aí depois, quando a gente já começou a aprofundar, quando a gente começou a ter um conhecimento mais concreto, a possibilidade de compreensão maior, deixa as ciências e a gente vai para áreas da ciência, como a física, a biologia, a química, né? A gente adentra essas zonas específicas, entendeu, Ed? Entendi, sim. E aí, a ciência no grego, que é a episteme, né? E o Aristóteles, ele vai afirmar que antes do conhecimento de constituir seu objeto, ou seja, antes do conhecimento ser a priori, o principal, cada conhecimento, o objeto, ele possui campos próprios, ele possui procedimentos próprios para aquisição, para exploração, né, para demonstrar a veracidade, a demonstração e provar aquilo que se está dizendo. Né? Então, se você tem que ter uma metodologia. Então, primeiro você precisa conhecer as leis gerais que governam o pensamento, né, independente do conteúdo que possa vir a ter. Então, primeiro a gente conhece. Por isso que na academia, vocês começaram a fazer a faculdade, vocês estão no segundo período. Com exceção do direito constitucional e com exceção do direito civil, vocês estão tendo matérias epidemiológicas, né? Matérias de conhecimento amplo, de conhecimento de saber. Vocês estão tendo teoria do direito comigo, vocês estão tendo filosofia comigo, né? Vocês estão tendo duas disciplinas que elas não são propriamente densas no aspecto legal, mas que te permite... Sociologia também trata desses assuntos, né? Sim, Sociologia, sim. A gente está fazendo em AD. E é interessante por quê? Porque são disciplinas que, embora não tenham um foco maior no aspecto legal, que para quem estuda direito, pensa na legislação propriamente dita, são matérias que devem ser trabalhadas para que nos possibilitam o quê? O raciocínio, que nos possibilitam a criticidade no pensamento, né? O estudo das formas gerais do pensamento sem a preocupação com o conteúdo, né? Aí a gente vai dar origem à lógica. Eu faço com vocês esse turbilhão de ideias, eu faço essas indagações, eu faço vocês refletirem, eu faço vocês duvidarem, às vezes, de alguns posicionamentos pessoais de vocês, para que vocês tenham lógica, para que vocês tenham criticidade, para que vocês pensem, para que vocês reflitam. Né? E é interessante que essa lógica, esse raciocínio, como nós pensamos, esse raciocínio lógico, ele foi criado pelo Aristóteles, que ele criou como instrumento de conhecimento, né, em qualquer campo do saber. Então, você tem que ter criticidade, você tem que ter uma percepção, você tem que ter uma delimitação da conduta. A lógica, ela não é uma ciência. A lógica é um instrumento para a ciência, né? E aí o Aristóteles ele vai fazer a classificação. E na classificação do Aristóteles, nas classificações da ciência do Aristóteles, a lógica não aparece, né? Embora a lógica ela seja indispensável, para a filosofia, e até mesmo depois a lógica ela vai aparecer como um ramo específico. E aí que a lógica, né? A lógica como uma ciência, mas um instrumento para a ciência. Então a lógica é o quê? Somente mais uma teoria do pensamento.
é considerado, né, o Aristóteles é considerado o criador da lógica, porém o nome lógica vem bem depois. No início, ela não tinha um nome. Para Aristóteles, a lógica seria um modo a ser usado para as pessoas poderem raciocinar com segurança, evitando o quê? Errar. E aí nós temos os campos do conhecimento filosófico, né, dentro dessa divisão aristotélica. E a gente vai tratar de cada um desses campos. Nós temos aqui a filosofia teórica, ou a filosofia teórica, nós temos a filosofia prática, nós temos a filosofia produtiva, que nós poderíamos chamar ciências teóricas, ciências práticas, ciências produtivas. Dentro das ciências produtivas, nós temos a poética, que é a poesia, nós temos a estética, nós temos as artes. Na ciência prática, nós temos a ética, a economia, a política. Dentro da filosofia ou da ciência teórica, nós temos a física, a matemática e a metafísica. Visto essa imagem, tendo essa percepção ampla, né, das ciências, dos ramos, né, do conhecimento, a gente vai dar uma esmiuçada em cada um dos tópicos. Então, para começar de baixo para cima, tá? Nós vamos começar da menos importante para mais importante. A menos importante para mais importante. Ok? Então, a primeira, ciências produtivas, né? A ciência que estuda as práticas produtivas ou as técnicas. São as ações humanas com a finalidade que está além da própria ação, né? Tem a finalidade de produção de um objeto, de uma obra, né? Então, assim, são a arquitetura, né? Que é o que? O objeto, qual que é o objeto da arquitetura? A edificação de alguma coisa. A economia, antigamente, né? A economia era o quê? A produção agrícola, o artesanato, o comércio, ou seja, a economia é a produção de riqueza, né? Você tem, por exemplo, o comércio está dentro da economia, a medicina tem como objetivo a produção da saúde, a produção da cura. Você tem a pintura, você tem a escultura, né, que aí hoje a gente fala de artes plásticas. Você tem a poesia, você tem o teatro, a oratória, a arte da guerra, né, a caça, a navegação, enfim. Nós temos todas as atividades humanas, técnicas e artistas que vão resultar num produto ou numa obra. Isso é a ciência produtiva. Entendeu? Ciência produtiva, então, são todas as atividades humanas, técnicas e artísticas que resultam num produto ou numa obra. Ok? Então, essa seria, em síntese, a definição das ciências produtivas ou da filosofia produtiva. E aí a gente ultrapassa o quê? Para ciências práticas. Já as ciências práticas são as ciências que vão estudar o quê? As práticas humanas enquanto ações, né, que nelas mesmas possuem o seu fim. Então, ou seja, a ação ela tem fim em si mesmo. Diferente da ciência produtiva, em que a conduta, a prática, ela vai resultar, né, ela vai resultar em um produto. Na ciência prática, a ciência estudada, a prática humana, é o fim em si mesmo. Né? Isso é o quê? A finalidade da ação se realiza nela mesma. É o próprio ato realizado. Então, a finalidade aqui, no caso, a finalidade da ação se resulta nela mesma. A finalidade da ação se resulta nela mesma. Né? São exemplos. É o próprio ato. Quais são? A ética, em que a ação é realizada pela vontade guiada pela a ética, né, que é a razão, é realizada pela vontade guiada pela a razão de alcançar o bem do indivíduo. Né? Aí você tem as virtudes morais. Você tem aqui o quê? A política, né, que a ação é realizada pela vontade guiada pela razão, para ter como fim o bem da comunidade, o bem comum. Então, sim, você tem as situações, você tem aqui coragem, generosidade, fidelidade, lealdade, prudência, amizade, justiça, a modéstia, a honradez, a temperança. Olha exemplos de ciências práticas.
Quando você fala de coragem, é uma ciência prática. A coragem, ela é fim por si mesmo. É o A sentimento, então, também, Cris? Poderia dizer que sim, não no aspecto de sentimentos, porque são elementos intrínsecos ao seu ser. Prudência. Ser prudente é uma ciência, mas é uma ciência prática. A pessoa prudente é aquela pessoa que analisa as consequências dos seus atos antes de praticá-los. Professor, Oi. eu ia te perguntar isso que você acabou de falar, que é a pessoa que analisa a possível atitude, o que pode acontecer logo depois. É Sim. ele premeditar o que está para acontecer. A prudência, sim. Sim. Seria ele perceber os detalhes em torno dele? Sim. Né? Então, por exemplo, prudência. Vamos lá, Marcelo. Vamos pegar um exemplo de prudência aqui. Nós estamos em período de quarentena, ok? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer conosco. Infelizmente. Nós não sabemos se a gente vai ficar em liberdade a partir de junho, a partir de maio, julho. A gente não sabe. A nossa vida está o quê? Está na mão de terceiros. Uhum. Por prudência, o que você vai fazer? Você vai investir na sua qualificação. Vou planejar, então. Né? Você vai planejar. Uhum. Por exemplo, a Docton. Eu vou pegar a Docton. Quando começaram a discutir coronavírus, quando começaram a vir lá, a China fechou, fulano fechou, o que a Docton fez? Por prudência. Ela foi lá, fechou um contrato com a Google, comprou o sistema da Google, que é o Google Suite, que é o que a gente está usando, para que, caso fosse necessário, ela tivesse a plataforma para poder dar aula. Em Patinga, por exemplo, fechou dia 18. Eles já estavam com o sistema liberado, só que os professores não sabiam mexer direito na ferramenta. O que eles fizeram? Vamos postergar uma semana. Então, nós não tivemos aula. Dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Ok? 4 dias. Na verdade, 3, porque foi terça, quarta, quinta que vocês têm aula. Aí nós ultrapassamos. Na hora que chegou na segunda-feira, aula conectada. As outras instituições que não pensaram, que não foram prudentes, Sim. só foram começar a ter aula daí 15 dias, 20 dias. Sim. Aí que entra naquilo que a gente estava conversando antes da turma chegar, por prudência. Sim. Quando foi o carnaval no Brasil, nós já sabíamos que a China estava fechada. Wuhan, que era o foco lá, já estava fechado. Por prudência, o que deveria ter sido feito pelos governos municipais e estaduais? Ter fechado aqui bem antes, né? Não falo o governo municipal e o governo estadual, o que tinha que ter feito? Cancelar as atividades festivas de carnaval. Sim. Se a preocupação realmente fosse essa, por prudência, eles deveriam ter cancelado os carnavais. Mas o quê? Carnaval é interessante economicamente. Não se preocupou, ou seja, aí vem o ponto, não houve ética. Olha o que é a ética. A ética, alcançar o bem do indivíduo. E não houve política, que é o bem comum. Não houve ética política. Por que não houve ética política? Porque deixaram acontecer o carnaval. Não foram prudentes. Logo depois do carnaval, começaram a falar, o Brasil tá isso, o Brasil tá aquilo. 1 semana, 2 semanas depois, porque se você pegar o calendário vai ver isso, o carnaval, se não me engano, foi dia 24. Quer ver? Vamos ver aqui, vamos confirmar aqui o calendário. Né? Não gosto de falar besteira, embora possa falar, às vezes. Carnaval foi do dia 24, ou seja, o carnaval acabou na quarta-feira de cinzas, dia 26. 2 semanas depois, estava tudo fechado. Aí. 2 semanas depois estava fechado. Consegue perceber que é a questão da ciência prática? Quase que o governo foi negligente por essa parte também. Talvez ele sabia do risco que estava iminente aí e fez vista grossa. Todos os governos.
Sim. Todos. O interesse. Estaduais, federais. Sim. Mas o carnaval, ele é municipal. Então, o carnaval, quem poderia cancelar eram os municípios. Sim, prefeito do Porque o Rio. carnaval não é feriado nacional. Sim. A festa de carnaval não é feita pela União. É feita pelos estados e pelos municípios. Então, nesse ponto aí. Agora, a União, a gente tem que verificar. Ela foi negligente em que aspecto? Podia já ter comprado equipamento. Por exemplo. O Brasil não tem teste. Uma das razões, não tem teste, podia já ter comprado. O Brasil não tem máscara, já podia ter comprado. Não tem respirador, já podia ter comprado. Não precisaria ter esperado março. Mas vem aquela situação, aqui não vai fazer efeito. Não houve, então, uma conduta prudente. Não teve, então, o aspecto da teoria prática, conforme o Aristóteles ele coloca aí. Entendeu? Então, para o Aristóteles, como para todo grego, né, dessa época clássica, a política ela é superior à ética. Por quê? Porque a verdadeira liberdade ela está na política. Sem a política, não pode haver uma vida virtuosa, né? Que só que se consegue na polis, na vida social, na cidade. Então, assim, por isso que a política, olha que interessante, cara. A política é a vida justa, a vida boa, bela, a vida livre. O que nós temos no Brasil? Nós temos política? Não, nós temos politicagem. Nós não temos política. No Brasil são poucos políticos. Os maiores são politiqueiros, partidários. Política é quando você vê pelo bem comum, quando você vê o bem da sociedade. É uma ciência prática. Eu estou ali para definir o bem para a coletividade, eu estou representando alguém. Só que as pessoas olham para o quê? Para o próprio umbigo. Esquecem disso. Né? Eu gosto dessa disciplina, gosto de trabalhá-la, porque ela nos apresenta uma possibilidade de reflexão. Se a gente copia tudo que vem lá de trás, por que a gente piora? Vamos manter o que é bom, poxa. Vamos manter o que é bom. E aí você vem para a ciência teorética, ciências teóricas, ciências contemplativas, né? Que são aquelas ciências que estudam as coisas que existem independentemente dos homens, independente das ações dos homens, né? Que não tendo sido feitas pelos homens, só podem ser contempladas por eles. Teoria significa contemplação da verdade. Teoria significa contemplação da verdade, tá? E aí, o que são as coisas que existem por si, independente da ação fabricada, usada pelos homens? Fora da nossa moral, da nossa política, vocês sabem dizer? Quais são as coisas que existem independente da nossa moral, da nossa política, das nossas ações, das nossas técnicas? Vocês sabem? Repete, por favor, Cristiano. Não entendi sua pergunta. Quais são as coisas que existem por si só, independente das nossas ações morais, das nossas ações políticas, das nossas técnicas, dos nossos desenvolvimentos? As coisas da natureza. Exato. As coisas das naturezas... Não, Elias, tá inteligente demais, hein? Nossa, Oi? Feito Elias. Sim, o Elias brilhou. O Elias brilhou. Então, assim, são as coisas da natureza, são as coisas divinas. E aí o Aristóteles ele vai fazer o quê? Ele vai classificar as ciências teóricas, né, que é a que a gente está vendo agora, a ciência teórica ou a filosofia teórica, em graus de superioridade e inferioridade. Começando da mais inferior, ou seja, das mais baixas, às mais elevadas. E aí ele começa a dividir da seguinte forma. Primeiro ponto. Dentro da teoria, da ciência teórica, a mais baixa são as ciências das coisas naturais, submetidas à mudança ou ao devir. O que seria isso? A física, a biologia, a meteorologia, a psicologia. Mas por que a psicologia? Porque a alma, né, que é a psique, é um ser natural, né? A alma é um ser natural. E ela tem várias formas. Ela é plantas, animais, homens. Então, isso são seres, são a ciência teórica baixa. Depois disso, então aqui, a gente coloca aqui, ó, a menor.
Então, aqui é menos. Aí aqui já vem um pouquinho mais. A ciência das coisas naturais, que não estão submetidas à mudança ou ao devir, ou seja, à vida, à fruição. Então, aqui a gente tem um mais aqui. Que é o quê? Que são a matemática, a astronomia, né? Os astros, para os gregos, eles eram eternos, eles eram imutáveis. Tá ok? Você tem outro ponto aqui, ó, um pouco mais acima na escala para o Aristóteles. A ciência da realidade pura, que não é nem natural, mutável, nem natural, imutável, nem resultado da ação humana, nem resultado da fabricação humana, né? Trata-se daquilo que deve haver em toda e qualquer realidade. O que é? A matemática, a ética, a política ou a técnica, né? Para se ter a realidade. É o que Aristóteles chama do ser, ou substância de tudo que existe. A ciência teórica que estuda o puro, que é chamado metafísica. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram falar isso aqui, ó. Metafísica, esse termo. Isso quer dizer o quê? Puro. É uma ciência pura, ciência substancial. Seguindo, aí nós temos o quê, ó? Aqui, ó, três positivos. Nós temos o quê? A ciência teórica das coisas divinas, né? Que são as causas e a finalidade de tudo. O que existe na natureza e no homem, né? São as coisas divinas que nós chamamos de teion. E por isso, nós chamamos de teologia. Teion, né? Que são coisas divinas. Então, teologia, que é o nosso estudo. Então, assim, dentro dessa filosofia, para Aristóteles, ele vai encontrar o quê? O ponto mais alto da metafísica. Tá? O ponto mais alto da metafísica e na teologia. Vai ser de onde vai derivar todos os outros conhecimentos. É daqui, da teologia, que deriva todos os outros conhecimentos. É a partir da classificação aristotélica que a gente vai definir no correr dos séculos o grande campo de investigação da filosofia. E é interessante que esse campo da filosofia ele só vai ser desfeito, ou seja, ele só vai ser desconstituído no século XIX. Olha, o Aristóteles, ele nasceu, salvo engano, no século 3 ou 4 antes de Cristo, mais ou menos anos 300 antes de Cristo, e o conhecimento dele vai permanecer até o século XIX. Somente no século XIX. Quando é que é o século XIX? 1801 a 1900. Isso é o século XIX. Só nesse período que foi desfeito. Só nesse período que foi desfeito o quê? Os ramos, as definições de ramos de investigação filosófica. Um dos precursores, inclusive, é o Freud. Sigmund Freud, que vai desconstituir. Na verdade, ele vai pegar ideias lá e vai transformar como sua. Nada é novo, tudo é adaptado. E aí a filosofia para o Aristóteles, ela encontra um ponto mais alto na metafísica, na teologia, de onde vai derivar esses outros conhecimentos. Quais conhecimentos? Quais são os campos? Primeiro, o conhecimento da realidade última dos seres, da essência de toda a realidade, o ser. O ser se diz on. Opa, deixa eu pagar aqui que eu fiz besteira. O ser se diz on. O ser se diz ta onta. E aí vai chamar o quê? Ontologia. Então, o estudo, né, dos seres, a ontologia. O conhecimento das ações humanas, ou dos valores, das finalidades da ação humana. Das ações que têm por si a mesma sua finalidade, a ética, a política, a vida moral, valores morais, a vida política, valores políticos. As ações que têm por finalidade num produto, numa obra, as técnicas, as artes, seus valores, utilidade, beleza, etc. O conhecimento da capacidade humana de conhecer, né? O conhecimento do próprio pensamento em exercício,
né? E aí, nesse momento, esse conhecimento do próprio exercício, ele se diferencia, ele se distingue da lógica, que oferece as leis gerais do pensamento. A teoria do conhecimento, que oferece os procedimentos pelos quais conhecemos, as ciências propriamente ditas, o conhecimento do científico, que nós chamamos de epistemologia. Epistemologia. O que seria isso? Ser ou realidade prática, ou ação segundo valores. Conhecimento do pensamento, suas leis gerais, suas leis específicas em cada ciência, campos de atividade, ou investigação filosófica. É interessante isso, toda essa parte aí, que a gente está mencionando, que é muito teórico, porque isso tudo vai dar origem para nós, operadores do direito, no aspecto da justiça como uma virtude. Tenho certeza absoluta, com raras exceções, todos vocês que vieram estudar direito, em que pese pensar, vou passar no concurso para ganhar mais dinheiro, em que pese pensar na melhoria da qualidade de vida através de ganhos econômicos, se voltam para o direito porque vocês buscam isso aqui, ó. Justiça. E a justiça, ela é uma virtude. E justiça como virtude, ela tem que ser vivida. A virtude, ela se desenvolve na prática. E ela está atrelada ao seu campo ético. Somente uma pessoa ética é uma pessoa justa. Somente uma pessoa ética é uma pessoa justa, segundo Aristóteles. E com esse desenvolvimento do tema justiça, né, na teoria do Aristóteles, ele vai abarcar a questão da conduta ética. É o campo do saber definido pela teoria como saber prático, da praxis, da ação. Os principais conceitos, né, sobre o tema de justiça que nós temos, a discussão, a exposição, as críticas, né, na teoria do Aristóteles, elas vão se encontrar o que? Analisados e apresentados no livro chamado Ética Anicômica, aquilo que eu falei com vocês. Esse texto é dedicado ao quê? À ética, ação prática, vícios, virtudes, deliberação, decisão, agir voluntário, educação. Porém, falar de justiça, né? É compreender com outras questões afins as questões sociais, as questões políticas, a retórica. E por isso o Aristóteles, ele vai lançar, né, uma análise pontual sobre o problema da justiça. E ele vai dedicar algumas páginas nos textos principais dele sobre o quê? Sobre a política, sobre a retórica. E o seu tratamento desses aspectos. Sem se falar no quê? No diálogo da autenticidade, que fala sobre a cerca da política. A obra do Aristóteles vai ser muito vasta, ela vai ser muito expansiva. Ela vai passar por vários áreas do saber, sobre a ética, a poética, a política, física, metafísica, biologia, lógica. Né? Ela vai incluir tudo, e ele vai ter 3 livros, né, que a gente mencionou. Eu mencionei a Ética Anicômica, eu mencionei a Ética Eudêmia, e ele vai ter ainda aqui a Magna Morale, ou seja, a Máxima Moral. Esses 3 livros sintetizam todo o pensamento do Aristóteles, e vai englobar nesses 3 livros, nessas 3 obras, o seu pensamento. É interessante colocar o quê? Que não é apenas a natureza da ética nicômica que a gente está mencionando, que faz com que a justiça ganhe algumas implicações éticas dentro da ideia do Aristóteles. O Aristóteles, ele tratou a justiça entendendo ela como uma virtude, tá? O Aristóteles tratou a justiça entendendo ela como uma virtude. Essa virtude, ela afeta a coragem, a temperança, a benevolência. A justiça, definida como virtude, né, que está aí no grego, de kaiosine, ela torna-se o quê? Um foco das atenções de um ramo do conhecimento que se dedica ao estudo do próprio comportamento humano. É uma ciência prática, intitulada ética,
cumpre investigar e definir o que é justo, o que é injusto, o que é ser temerário e o que é ser corajoso, o que é ser jactante, né? Olha os aspectos que ele nos apresenta, tá? Olha os aspectos que ele nos apresenta. Dentro da filosofia aristotélica é que se encontra a referência ao quê? A tripartição das ciências da prática, poética ou produtiva e teóricas, né? Você tem aí uma divisão do conhecimento humano, científico, né? Você tem uma investigação ética, né? Que ela passa a ser o quê? Ela não se destina a uma especulação, ela não é a ciência ética não é teorética ou a produção produtiva, mas ela é prática. A ética é vivida, é praticada. O conhecimento ético, o conhecimento do justo, do injusto, do bem, do mal, do bom, do mal, é uma premissa para uma ação que se converta numa ação justa ou conforme a justiça. Ou uma ação boa ou conforme o que é melhor. Né? Então, a gente precisa ter essas definições, a gente precisa ter essa premissa, a gente tem que ter essa perspectiva. Não somente o conhecimento do que seja justo, injusto, faz do indivíduo um ser mais ou menos virtuoso. E é nesse ponto aqui que o Aristóteles deposita toda a excelência do estudo ético, né? Porque ele persegue o fim da ação humana, né? Que também é um objeto de investigação da política. Olha que interessante, a gente está falando a todo tempo que a gente fala de Aristóteles, que a gente menciona o Platão, até mesmo Sócrates, a gente se envolve muito na palavra política. E é interessante porque o que nós vivenciamos nesse momento, ele está muito adstrito à política. E a política ela é a mais importante das ciências práticas, né? É a política que traça as normas, né, suficientes e adequadas para orientar a atividade da polis, da cidade, da sociedade, né, dos sujeitos que a compõem, para realizar o quê? Um bem comum. Eu me peço uma parte para continuar falando, mas para falar de outro tema. Antes da turma toda chegar, o Marcelo mandou uma mensagem falando que o ministro da Saúde ele tinha sido demitido, que já havia sido alterado, né, a questão da titularidade do Ministério da Saúde. E a gente estava conversando, né? O Elias entrou, eu estava falando, depois foi entrando, e a gente acabou finalizando a conversa. A conduta do presidente ela é errada? Depende. Para mim poder saber se ela é errada ou não, eu tenho que ver no que? Numa plenitude. Na verdade, a conduta do presidente foi uma cartada de mestre que ele fez, né? Porque eu concordo com vocês. Tá bom. Porque na verdade... comentar isso só um pouquinho, professor? Oi? Eu posso comentar isso que o Marlon falou só um pouquinho? Eu sei que não é matéria do trabalho. Não, mas deixa o Marlon fazer o comentário, aí você faz o comentário. Porque... tá. Não, beleza. Desculpa aí, Marlon. Não, tranquilo, Marcelão, de boa. Porque, na verdade, o que acontece? Igual a gente começamos a falar no início, eu estou acompanhando aqui o senhor falando negócio do carnaval e tal, e competente aos governos, né, municipal, estadual e o âmbito federal. Então, o que acontece? Cara, sinceramente, independente da opinião política de cada um aí, o nosso país, cada dia que passa, eu acho que, sinceramente, é muito difícil, cara. É muito difícil que é todos contra um, entendeu? Então, assim, não tem nem muito o que comentar, não, porque esse negócio de opinião política dos outros, assim, mas eu acho que vocês entendem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Vai, Marcelo. Então, o que acontece? Eu estava mais cedo procurando me informar o porquê disso, aí eu vi que a turma apoiadora do presidente, inclusive também eu sou, ele estava rebatendo o Mandetta e apoiando o Bolsonaro, dizendo que o Mandetta é um infeliz, que concedeu entrevista para o Fantástico no domingo, etc. Então, a verdade tá aquela briga da mídia, da Globo, com o presidente. Se o Mandetta questionava a posição do presidente, que falava uma coisa e o Mandetta tinha que falar outra e nunca entrava em acordo os dois, eu acredito que o ponto final e a atitude do presidente de mandar embora o Mandetta foi simplesmente porque ele foi lá, concedeu entrevista para a mídia, que não agradou
o presidente, que odeia a emissora, e, consequentemente, eu acho que ele foi infeliz de mandar o Mandetta embora com esse pretexto. Claro que ele não chegou a falar que foi isso, mas pura perseguição. Os dois são perseguidores, tanto a mídia como o presidente. Marcelo. Oi, fala. Desculpa aí, Cristiano. Mas o que acontece, cara? Esse negócio dessa pandemia que tá aí, tudo bem que é uma coisa séria e tal, mas os números, cara, números não mentem. Entendeu? O que mente é a mídia. E o que acontece? Ou o povo morre de fome, ou morre de coronavírus. Então, coronavírus eu sei que não vai morrer mesmo. Entendeu? Não, concordo, Omar. O fato é, cara, a Globo é uma emissora podre, eu acredito que sim, mas dentro da atualidade, professor, vocês podem estar achando que eu tô louco, mas não é. Eu assumo, aos domingos, eu assisto Fantástico. É um jornalismo de primeira, professor, porque mostra a realidade nua e crua. Entendeu? O presidente está preocupado com a economia, pessoal, sim, olha ele só. está. Entendeu? Eu não vou entrar, eu suscitei essa situação porque eu estou tratando do aspecto ético. Mas vamos lá. Por que eu mencionei? Eu citei você, que você havia falado, a respeito da demissão. E eu falei assim, a interpretação, a conduta do presidente, que eu citei, ela é certa ou errada? Não sei. Para eu poder fazer uma análise da conduta dele, certa ou errada, eu não posso fazer uma análise parcial, fechada. Eu preciso fazer uma análise o quê? Plena, íntegra, completa, de todos os eventos. Ok? Eu preciso abraçar todos os eventos. Eu não posso chegar somente nesse aspecto aqui, ó, e falar, não, é isso aqui, é por isso que está certo, é isso aqui, por isso que está errado. Eu tenho que fazer uma compreensão toda, por quê? Eu tenho que pensar em algo chamado, lembra lá da política, qual que é o elemento essencial da política? Qual que é o elemento essencial da política? O bem comum, o bem da comunidade. A política é uma ética, ela é vivida. Para análise dessa consubstanciação, eu preciso ver todos os fatores. E para poder compreender os fatores, eu não posso me ater à informação de A, B ou C. Eu tenho que reunir todas as informações para apresentar um posicionamento. Entendeu? Eu preciso ter uma compreensão plena, para só assim dizer se a conduta é adequada ou inadequada, se ela atende o bem comum ou se ela não atende o bem comum. No início da fala, eu comentei com vocês. No início da aula, eu falei, olha, para mim, enquanto profissional contratado, tá mais ou menos tranquilo. Não pago as minhas contas todas, mas eu tô aqui relativamente tranquilo. Né? Até mesmo depois que o Fernando saiu, eu acabei assumindo mais turmas que eram deles, e aí tudo mais. Eu comentei isso com vocês, eu não tenho problema nenhum falar. Mas enquanto profissional autônomo, segura. Enquanto profissional autônomo, eu não consigo desenvolver a minha atividade. Então, para quando nós estudamos a ética, enquanto nós estudamos o que a gente está mencionando, a questão da filosofia, na parte do Aristóteles, ele busca o quê? Ele busca suprimir ou desenvolver ação humana dentro de uma ciência prática para que traça normas suficientes e adequadas para orientar as atividades o quê? Da polis, da sociedade. Então, quando nós mencionamos a questão ética ela tem que ser vivida. Eu não vou entrar se está certo, se está errado, eu só suscitei para ver se levantar, vocês discutirem, vocês levantaram. Eu vou dar continuidade, senão não acaba. E aí ele busca o quê? Ele busca o bem comum. Esses conceitos éticos e políticos, eles vão aparecer condicionados um pelo outro, né? Uma implicação, uma obrigação entre ambas as esferas, tá? Da teoria aristotélica. O bem a todos afeta o bem de cada indivíduo. É esse que é o ponto. O bem para todos, ele tem que atender o quê? O bem de cada indivíduo. Eu não posso atender o bem
de parte. Eu tenho que atender o bem de uma integralidade. Eu tenho que atender a integralidade para que a conduta ela seja ética. Para mim é muito fácil falar, vão ficar dentro da minha casa. Eu tenho o que comer. Eu tenho o que beber. Eu tenho o que vestir. Agora, e o outro? Olha, e o outro? É esse o aspecto. E assim, como o bem de cada indivíduo, ele se acaba convertendo também no bem de toda a coletividade. Para o Estado fechar as portas, ele tem que dar insumos para que todas as pessoas possam ficar dentro de suas casas. Não posso vir simplesmente cercear o direito de ir e vir. Eu tenho que permitir que as pessoas elas tenham condições de permanecer nas suas casas com uma coisa chamada o quê? Mínimo de dignidade. E quando a gente fala mínimo de dignidade, é o quê? Alimentação, subsistência. Então, assim, quando... Até perdi aqui. Quando nós visualizamos a busca, né? Quando nós visualizamos a busca do bem comum, quando nós buscamos o bem coletivo, né? Nós também temos o quê? Coincidentemente, que o bem de todos vai ser o bem das partes. E aí, quando nós nos encontramos que um indivíduo não é absorvido pelo Estado, ele se sacrifica em prol do público, nós não temos uma integralidade. Né? Então, esses conceitos aqui, da natureza, da racionalidade, ele é um tanto ser gregário, o homem é um homem político, né? O homem é um postulado, o homem ele busca o desenvolvimento do seu ser, ele busca progredir, só que ele tem que buscar essa realização na plenitude em sociedade. Eu não posso realizar a plenitude apenas de um ser. E é interessante que a gente vai estudando, a gente vai vendo peculiaridades. Por exemplo, a gente vai vendo prioridades. Hoje, com essa situação, um elemento que eu tenho, que eu vejo que não é tão essencial para mim nesse momento, que é um carro. O pessoal fica em casa. Mas no momento que eu tenho a minha dinâmica no comum de vida, ele é essencial. O telefone, que para uns poderia não ser essencial, hoje é essencial. A internet é essencial, a gente não consegue viver hoje sem. Então a gente começa a perceber. Né? Então, para nós termos uma sociedade boa, para nós termos uma sociedade plena, todo cidadão ele deveria ter acesso a esses itens que são o quê? Indispensáveis. Esses itens que são essenciais. Né? A peculiaridade desse estudo ético, ele reside no fato do quê? Que os juízos, eles são baseados em leis fixas, que não lhes são o quê? Aplicáveis. O conhecimento matemático, que você vai buscar o resultado constante. O estudo ético, ele está marcado pela preocupação de definir sem constranger os conceitos, sempre aberto a uma margem de variabilidade, de variação. O princípio ético ele não se aplica a todos de uma forma única. Isso é extremamente interessante. Ele não se aplica a todos de forma única. A coragem não é a mesma para todos. A justiça não é a mesma para todos. Né? Ela está condicionada ao exame do caso particular para que cada um, de maneira personalidade e de forma singular, aplique os justos, né? Os justos meios, os métodos. Então, assim, quando eu mencionei a questão, o presidente ele está certo? Bom, não sei. Se eu fosse o presidente, talvez eu tivesse a mesma atitude dele. Ele tem que ter uma visão diferente da minha, enquanto cidadão comum. Ele tem que ter uma visão diferente do prefeito. Ele tem que ter uma visão diferente do governador do estado. Cada um tem que ter uma visão particular. E aí eu tenho que ter a perspectiva de um todo, para poder dizer se está certo ou errado. O conceito de justo meio das métodos, ele não comporta o quê? Uma compreensão genérica e indiferente às qualidades dos indivíduos. Né? Ao contrário, ele é sensível dentro das suas ambições retóricas do Aristóteles, uma dimensão individual. Eu tenho que ver as premissas.
Os governadores podem fechar as portas, os prefeitos podem fechar as portas. O que eles fazem? O Congresso, o STF, manda o governo, a União me mandar dinheiro, que eu não consigo pagar minhas contas. Mas eles não conseguem pagar as contas deles por quê? Porque eles fecharam. Mas ao fechar, eles procuraram informação com a União para poder se pode fechar. Olha o aspecto. Tudo a gente tem que pensar. É uma retórica. Né? A gente tem que levar, questionar para poder construir. A justiça compreendida em uma categoria genérica é uma virtude chamada arete. E com toda essa virtude, né, a coragem, a temperança, a liberdade, ela tem o quê? Um justo meio, que é a messos, né, que não vai comportar essa questão da divisão individual. Beleza? Então, somente a educação ética, a criação de hábitos do comportamento ético, o que se faz com a prática da conduta contínua, é que vai nos libertar por uma razão, que é o ortos, o logos, né? A esfera das ações humanas, para construir o quê? Um comportamento virtuoso. Né? Então, assim, nós temos que viver, nós temos que agir aquilo que nós acreditamos, que nós propagamos. Né? Nós temos que estar ali. Se a gente quer uma conduta ética, se a gente espera uma conduta ética das outras pessoas, nós temos que ser éticos. A semântica do termo ético, né, ethos, indica o caminho para a sua compreensão. Ética significa o quê? Hábito em grego. Ética significa hábito em grego. Assim, o importante é a reiteração das práticas virtuosas. Ser justo é praticar reiteradamente atos voluntários de justiça. Né? Está para se recorrer ao quê? A um valor de produção, a panteia, bem como o maior do Estado, que é a polis. Então a gente tem que preocupar. A justiça, em meio às virtudes, ela se opõe em dois extremos. Um por carência, que seria o temeroso, e o outro por excesso, que é o destemido. E aí, dentro desse parâmetro, eu chego... Por que eu falei? Mas Cristiano, por que você citou a questão do presidente demitir? Porque eu tenho esses dois parâmetros lá na justiça. Eu tenho esses dois extremos. Eu tenho o temeroso e eu tenho o destemido. O temeroso eu poderia colocar que seria lá o ministro da saúde. E aí, como excesso, o destemido, né, eu teria o presidente, por exemplo. E aí vocês vão caracterizar o quê? Uma peculiaridade. Você tem virtudes, né, que não se opõem a esses dois vícios diferentes, essas situações diferentes, mas um vício único, que é a injustiça. E aí a injustiça, qual que é o problema da injustiça? Nós temos a carência da injustiça, que é o injusto por carência, e o outro que é por excesso, o injusto por excesso. Então nós temos um problema. Eu tenho esse aspecto do destemido com o temeroso, mas eu também tenho o aspecto da injustiça. Eu vou ser injusto se eu tiver um excesso, ou se eu vou ser injusto porque eu vou ter uma carência. Eu tenho que chegar ao meio termo para ter uma conduta ética. Dessa forma, o que é justo, né, do que é injusto, desculpa. Dessa forma, o que é injusto ocupa dois polos diversos, que por injustiça por excesso e injustiça por defeito. Então eu tenho que ter essa compreensão. O justo meio, na relação desses dois polos, é a equilibrada situação dos envolvidos, numa posição mediana, ou seja, de igualdade, proporcional. Né? Eu tenho que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio, ele reside no fato que de ambos compartilharem um meio. Não se invadir no campo de outro. Então eu tenho que ter um equilíbrio para poder compreender. O Aristóteles, né, ele está preocupado em demonstrar, por suas investigações, que a noção de felicidade, que é chamada eudaimonia, é uma noção humana e humanamente realizável. E qual que seria a busca disso? Qual que seria o caminho? A prática ética, né? E não sendo a virtude, nenhuma faculdade, nenhuma paixão inerente ao homem, a ética ela seria encontrada apenas com a capacidade de discernir entre o justo e o injusto, e de optar por realizações de ações conforme cada um desses tipos. Tá? Então, assim, nós temos que verificar que a nossa sociedade ela se transforma. A nossa sociedade ela se transforma segundo as nossas perspectivas. E essas perspectivas, elas precisam ser o quê? Na sua plenitude.
atitude. Eu preciso chegar a um meio termo. Eu não posso ser 8 ou 80. Eu não posso ser extremos. Você tem que ter um equilíbrio. E é esse equilíbrio. Eu citei, né, o caso lá do presidente, que o Marcelo me falou no início da aula, isso aí está na minha cabeça, eu estou pensando nisso enquanto falo com vocês, porque eu vejo que não houve um meio termo. Não houve um meio termo. O ministro, ele queria o excesso, ele queria que tudo ficasse fechado. O presidente, né, que seria o temeroso. O presidente, ele já queria abrir, o destemido. Até que eles chegaram um momento e falaram assim, abre, libera algumas coisas, não trava tudo. E ainda assim o ministro continuava falando, não, tem que continuar fechado. Ele não abre algumas coisas, libera algumas coisas. Não houve um meio termo. Então, assim, para me poder dizer se a conduta dele foi adequada ou não, eu tenho que fazer uma análise de um todo. E aí tem uma frase interessante que eu escutei, não vou saber falar toda, mas foi numa entrevista que eu estava vendo aí, foi de um político que falou, ele falou o seguinte, para que ser presidente se eu não posso implementar aquilo para qual eu fui eleito? Né? Se eu não posso fazer para o que eu penso, se outros vão mandar, então não tem razão de eu ser. Ou seja, a prática da política, ela tem que ser vista como um bem para a coletividade. Você tem uma aplicação contínua, né, de um grupo de pessoas ou de uma determinada sociedade para se desenvolver. Então, eu concretizo, eu finalizo a aula na parte da filosofia grega, com Aristóteles, e agora eu vou passar para vocês outro trabalho. Tá?